Iniciamos aqui mais uma edição do Democracia pela TV Assembleia. Vamos, como sempre, tratar de um tema de interesse da sociedade. Uma questão polêmica, mas que precisa ser acompanhada, observada e, acima de tudo, respeitada no seu conteúdo, na sua proposição, por todos aqueles que vivem em sociedade. Vamos falar hoje sobre diversidade sexual. Porto Alegre foi sede recentemente de um seminário Diversidade Sexual, construindo direitos no Rio Grande do Sul e no Brasil. Os resultados deste seminário, os debates que ali foram travados, as conclusões precisam ser levadas ao conhecimento de todos. E este programa, como repetimos sempre e nunca é demais, está aqui para prestar serviços à população, para informá-la de forma absolutamente imparcial. Por isso, trazendo pessoas do meio, dos temas sobre os quais nós discutimos aqui e que estarão esclarecendo, repito, ao telespectador, nessa interlocução tão fundamental para o entendimento das questões que nos fazem debater no dia a dia, que nos fazem com que nós tenhamos sempre a preocupação de dar ao telespectador aquilo que ele realmente espera, uma contribuição ao seu pleno conhecimento. Para falar sobre diversidade sexual hoje no Democracia, nós trazemos Márcia Medeiros de Farias, procuradora do Trabalho. Alexandre Burr, jornalista e diretor do grupo Somos. Guilherme Gomes Ferreira, monitor do projeto Qual é a Sua Somos. Estamos aqui, portanto, falando sobre diversidade sexual hoje neste espaço. Durante uma hora, esta conversa será do convidado com o telespectador. Nós temos certeza que todos terão o melhor proveito ao final deste encontro aqui no Democracia. Para a primeira manifestação de hoje, nós chamamos a Márcia Medeiros de Farias, procuradora do Trabalho. Tudo bem, Márcia? Tudo bem. O que nos levou a promover um evento sobre diversidade sexual, construindo direitos no Rio Grande do Sul, no Brasil, na verdade foi a tentativa de fazer um apanhado, um levantamento da situação que nós encontramos hoje, e principalmente no nosso estado, em relação às questões de diversidade sexual, de orientação sexual como um todo. O evento foi uma promoção do Ministério Público do Trabalho. Com a OAB e a Liga Brasileira de Lésbicas. Exatamente, é isso, né? Exatamente. E nós tentamos fazer um apanhado geral, convidando pessoas de diversas instituições públicas e da sociedade civil, no sentido de dar uma visão que vai bem ao encontro da proposta do teu programa, de esclarecer as pessoas, de mostrar para as pessoas o que está sendo feito e também o que não está sendo feito ainda na defesa da diversidade sexual. O que nós temos, em princípio, nós chegamos à conclusão, é que muito já se avançou. Já se tem conquistas bastante grandes, conquistas bastante importantes nesse âmbito de reconhecimento da diversidade sexual. Entretanto, também se concluiu pela dificuldade que se ainda tem de aprovar, por exemplo, legislações no sentido de reconhecimento da diversidade sexual, no sentido de reconhecimento do direito de cada um à sua identidade. Porque orientação sexual não é nada menos do que uma faceta da identidade de cada um. E essa faceta está sendo reconhecida quase sempre pelo nosso judiciário e não pelo nosso legislativo. Em termos legislativos, nós estamos ainda muito aquém daquilo que nós deveríamos estar, em função de uma série de interferências sobre esse tema, interferências religiosas, às vezes interferências políticas de grupos que não estão interessados no progresso da nossa legislação nesse sentido, o que tem feito com que o judiciário faça o reconhecimento de situações nesse sentido. E o judiciário do Rio Grande do Sul tem uma posição de vanguarda no país. Sem dúvida nenhuma, o nosso judiciário aqui no Rio Grande do Sul é um dos primeiros a reconhecer, dos primeiros a defender e a lutar pelo respeito à diversidade. E por isso foi tão importante fazermos aqui no Sul e com esse viés mais amplo, um viés que enquadrasse também, por exemplo, no nosso caso específico do Ministério Público do Trabalho, as questões trabalhistas.
Porque se nós temos um grave problema na sociedade em geral, de reconhecimento, ou de não reconhecimento e de discriminação das pessoas com orientação sexual diversa da orientação padrão, que é a orientação dita heterossexual, na área do trabalho essa situação é muito mais grave, é muito mais séria e causa uma série de problemas para as pessoas, para os trabalhadores, que têm que ser vistas em primeiro lugar, tem que ser questões que essas questões têm que serem discutidas, porque não adianta nós fazermos de conta que elas não existem e não adianta também nós tratarmos em gabinetes ou tratarmos só no âmbito das entidades civis. Essas questões têm que ser levadas à rua, as pessoas têm que ter conhecimento do que está acontecendo e do que tem que acontecer, do que tem que ser feito para que sejam vistas efetivamente como cidadãos as pessoas de orientação sexual diversa da heterossexual. Alexandre Ber. Pois é, a gente tem trabalhado, faz parte do Grupo Somos, Comunicação, Saúde e Sexualidade, e nós trabalhamos juntamente, como a Márcia estava falando. A gente atua nas 3 esferas, né, para poder minimizar o preconceito, a discriminação, a violência que sofrem lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais hoje no nosso país, que chega ao ponto de ter a cada 2 dias, um homossexual é barbaramente assassinado no nosso país, em função da sua orientação e identidade sexual. A gente precisa realmente ter políticas públicas afirmativas no âmbito, né, dos municípios, dos estados e do governo federal. Por isso a gente trabalha junto ao governo federal, a gente trabalha junto ao Ministério Público, né, do Trabalho, Ministério Público na questão dos direitos humanos. E também no legislativo, né? Como bem a doutora Márcia falou, o nosso maior entrave hoje é no legislativo. Nós não temos nenhuma legislação federal que garanta os direitos das pessoas, a sua orientação sexual, a sua identidade de gênero. Então a gente tem feito esse trabalho, né, junto, que a gente chama de advocacy político, junto aos deputados federais, para que a gente tenha legislações mais efetivas e que garantam nossos direitos. Porque embora o judiciário do Rio Grande do Sul ele seja muito avançado, quando a gente conversa, e a gente fez há pouco também um seminário de direitos humanos, onde tinha pessoas de vários estados brasileiros, a gente verifica que mesmo nós do Rio Grande do Sul conseguindo alguns direitos, nos outros estados são muito mais difíceis. E a gente tem conquistado assim a duras penas, porque precisa ter esse movimento de entrar com uma ação na justiça para que esse direito seja reconhecido, né, até virar jurisprudência. Então, infelizmente no nosso país, né, a gente tem muita dificuldade em relação aos direitos humanos. E a gente trabalha, inclusive, em nível internacional. Porque tem países hoje, essa diversidade e esse respeito à diferença, ele não é comum a todos os países. A gente tem países hoje, principalmente os países islâmicos, que a homossexualidade é considerada crime e as pessoas vão para a pena de morte. Então a gente faz um trabalho junto às Nações Unidas para que a gente garanta os direitos, que os direitos humanos LGBTs sejam considerados direitos humanos de fato, né? Então a gente precisa ter uma unidade, por exemplo, aqui nos países da América Latina, para que agora recentemente na Argentina se reconheceu a união, né, entre pessoas do mesmo sexo, o casamento. A gente não tem nenhum direito nesse sentido no Brasil, né? Então as pessoas vivem juntas, as pessoas sofrem discriminação e agora recentemente, ontem mesmo, saiu uma notícia de que o Banco do Brasil está abrindo uma linha de crédito onde é possível que 2 pessoas possam comprar um imóvel em nome das 2 pessoas do mesmo sexo. Então, assim, são inúmeros entraves jurídicos, né, além da questão da discriminação, da violência que sofrem homossexuais, que a gente, de fato, precisa trabalhar numa linha política de cultura, de mudar essa cultura, né, e que as pessoas sejam respeitadas na sua diversidade. Guilherme Gomes Ferreira. O que a gente vê lá no Somos, né, eu estou inserido num projeto de prevenção de DST/AIDS com jovens e jovens homossexuais e bissexuais, é que a juventude de Porto Alegre, na medida que ela ganha direitos, ela também é invisibilizada em muitos aspectos, né? E acho que acima de direitos que não são conquistados também há muito a questão de direitos subjetivos de expressão, né? Na medida que eu posso ser homossexual, mas eu não posso expressar minha afetividade em público por outro homem. E tanto que os jovens do município de Porto Alegre sofrem muita discriminação ainda, sofrem muito preconceito, a gente vê casos que saem na mídia constantemente sobre isso. Mas em relação a isso que eu tenho para falar um pouco do projeto.